Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Estamos chegando com o programa Boa Noite. E o nosso Boa Noite vai ser dado mais uma vez, anunciando o tema do nosso programa de hoje. Mais uma vez vai ser aquilo que está preocupando cada vez mais a população brasileira. E eu tenho certeza, triste, mas eu tenho certeza que você também se preocupa com isso, que é a questão da segurança pública. O Brasil está sendo tomado cada vez mais de assalto, literalmente, pelas facções criminosas. E alguma coisa tem que ser feita. Claro que tem que ser feito. Nem todos pensam assim, claro, mas aqueles que buscam viver em paz minimamente, com certeza estão pensando. Muito bem, hoje em Brasília aconteceu uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em que várias autoridades foram ouvidas. E uma delas foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que falou sobre a preocupação que ele tem em relação principalmente à PEC da segurança pública proposta pelo governo federal, que quer mudar muita coisa no combate, no enfrentamento à violência, no enfrentamento às facções. Daqui a pouco você vai ver em detalhes dele próprio, do governador Ronaldo Caiado, falando sobre o que preocupa mais a ele enquanto governador e também enquanto cidadão. Muito bem, daí vem o título que a gente vai usar no programa de hoje, que você vai ver o tempo todo, já está aparecendo na parte de baixo do seu vídeo. O título é o seguinte: PEC da segurança pública é presente para facções, diz Caiado. PEC da segurança pública é presente para as facções. É o que disse o governador Ronaldo Caiado e você vai ouvir melhor os detalhes dele próprio daqui a pouco. Para discutir essa questão aqui no estúdio, nós temos dois convidados e lembrando sempre que a partir dessa mudança que a gente fez no programa já nesse segundo semestre, nós estamos fazendo, ora, debates daquele tipo esquerda, direita e etc. Estamos fazendo entrevistas individuais, quando convém, quando é um assunto importante e o convidado também tem muito a dizer sobre aquele assunto. E tem, como é o dia de hoje, programa de análise sobre a PEC da segurança, sobre a segurança pública e outros temas que a gente vai tratar na edição de hoje. Muito bem, estamos recebendo então para esta análise, não é um debate, estamos recebendo dois convidados, começando por uma pessoa que atuou pelo menos, na área de segurança pública no estado de Goiás. Ele que é sargento Novandir, é vereador por Goiânia pelo partido MDB e é também presidente estadual de outro partido, o PRTB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, sargento? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo Berges. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e boa noite a todos os telespectadores que assistem o Boa Noite Goiás. Muito obrigado por ter vindo. Participando hoje pela primeira vez, porque a gente fez aqui uma espécie de elencos, né? Vários elencos. Uma hora vem um, uma hora vem outro, a gente muda os parceiros para que não haja aquela coisa mais ou menos assim, já meio familiar, né? Não diria combinado, porque aqui nada é combinado, mas familiar. Enfim, está participando aqui hoje pela primeira vez, ele que atua na área política e é comentarista político, o Marco Nascimento. Tudo bem, Marco? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Primeira vez aqui participando do programa, mas muito feliz de poder falar com a sua audiência. Tá bem, obrigado por ter vindo. E você, nossa audiência, você telespectador internauta, convidado também a participar. Sua participação é muito importante e a gente já coloca na parte de baixo da tela do vídeo o nosso telefone de WhatsApp para você, 98200-3223, 98200-3223. Você pode assistir ao programa em duas emissoras ao mesmo tempo, a TV Brasil Central e também a TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Pode assistir também pelo nosso canal no YouTube, canal da TV Brasil Central no YouTube, endereço também aí embaixo, youtube.com/TV Brasil Central, e lá você assiste ao programa e também já vai mandando a sua mensagem que a gente vai ler aqui, tá bom? O Boa Noite já está no ar. Muito bem, já estamos voltando e eu quero abrir o programa antes de irmos a Brasília, onde está lá o repórter Alex Atanásio e toda a equipe da TV Brasil Central, mas com uma informação também que é interessante, no mínimo interessante, mas é útil para que você, inclusive, através dessas pesquisas, você vá formando também a avaliação que outras pessoas já fizeram ao serem ouvidas por essas pesquisas. Um levantamento da Atlas Intel, que foi divulgado hoje, mostra que a taxa de desaprovação do presidente Lula voltou a subir no mês de novembro, que terminou agora.
Nessa pesquisa, 50,7% dos eleitores se dizem insatisfeitos com o desempenho do petista. E esse percentual supera aquele percentual das pessoas que declaram aprovar a gestão do petista Lula, que é de 48,6%. Ou seja, mais da metade, 50,7% dos eleitores insatisfeitos e 48,6% dizendo que a gestão está muito ruim, não aprovam, ou seja, reprovam. A gente está colocando aí no ar, me permitam aqui, vou pedir licença ao pessoal que utilizou esses números da Atlas Intel, que é o pessoal do site do jornal digital Poder 360 que fez essa arte. A gente dá o crédito e parabeniza mais uma vez, eu particularmente, porque eu gosto muito desse site, que é um site independente. Ele não tem aquela coisa que vai para a esquerda ou vai para a direita. Ele noticia aquilo que tem que ser noticiado. Então aí tem um gráfico que mostra para você, em vermelho, a reprovação de Lula, 50,7%. Subindo, enquanto a aprovação dele caindo para 48,6%. E lá embaixo 0,7% não sabe, não responderam. Muito bem, eu quero ouvir os senhores. O senhor que é da Segurança Pública, Sargento Novandia, como é que o senhor avalia essa tendência? Porque outros institutos, como Paraná Pesquisas e o Quest, também já indicavam essa tendência de queda de Lula na aprovação e subida na reprovação. É só uma tendência, é só uma casualidade, ou o senhor acha que pelos últimos fatos isso vai se manter? Ou seja, ele vai ser cada vez mais reprovado do que aprovado? Não, eu acredito que a rejeição dele vai aumentar cada vez mais e toda vez que ele discursar. Se tem algo que me deixa feliz é o Lula discursando, porque na maioria das vezes ele fala o que realmente ele pensa e o que realmente ele é e o que realmente ele gosta. Eu gostaria de perguntar para você, telespectador, você gostaria de ter um gestor na sua empresa que deixa ela com as finanças em dias, com o saldo positivo, ou você deseja ter um gestor que quebre a sua empresa? O Luiz Inácio Lula da Silva iniciou o seu mandato com um valor em caixa de 55 bilhões aproximadamente. E olha que o Bolsonaro entregou o governo com a pandemia. Foi 4 anos passando por uma pandemia onde vários países quebraram, faliram. E hoje, em menos de 3 anos, nós já estamos devendo mais de 350 bilhões. Ou seja, o Brasil está quebrado e falido. E eu acredito que o povo tem consciência disso. É justamente onde eu gostaria de chegar. Espero que você, que não tem essa informação, vá buscar informar melhor, porque nós corremos risco de nos tornar uma Venezuela. O Brasil está falido e quebrado. Marco Nascimento, estreando aqui no nosso programa como comentarista político. É tendência ou é apenas por acaso que a aprovação de Lula cai e a desaprovação cresce? Claro, Paulo, é natural que às vezes determinadas situações demonstram isso, a desaprovação crescer, a aprovação diminuir, mas hoje é natural que a gente percebe a população, a insatisfação da população, já é um demonstrativo dessa desaprovação, e eu acredito que ela tende a crescer cada vez mais. Um exemplo disso é dentro do próprio Congresso Nacional, que nós estamos vendo hoje a dificuldade do Lula conseguir negociar e conversar e fazer com que o Alcolumbre paute ali a sabatina do seu indicado para o STF. Isso é uma grande demonstração de que o próprio Congresso já está começando a abandonar aos poucos. E isso é uma grande demonstração do crescimento aí da desaprovação dele perante a sociedade e a população. E uma demonstração também que a gente sempre dá aqui de clareza, né, de transparência. De repente um problemazinho qualquer técnico, um problemazinho não, um problemazão. Porque quando é técnico você fica batendo cabeça para resolver. Mas você viu na hora que apareceu o Marco, coloca de novo o Marco aqui, lá atrás na tela não tem aquela imagem que é a imagem do programa. O pessoal, está aqui o João Paulo, está lá o Azaf, está todo mundo correndo atrás para resolver. Já soube o que é? Não? Tá bom. Sugiro, é isso que eu ia falar, sugiro então que deixe sem nada, né? Porque sem sinal, não, nós estamos no ar, tem sinal. Então já pode apagar, pode desligar tranquilamente, sem drama, sem esconder nada. Então você vai aparecer, mostre ele agora como é que ele vai aparecer.
Lamento que na sua estreia você vai ficar ali com um fundo negro. Que eu espero Mas que não destacou. Que eu espero que não seja o futuro desse Brasil negro. Não será, com fé em Deus. Vamos lá, telespectadores. Mandando mensagem. Cadê o nome dele aqui? Meu amigo não colocou o nome. Aparecido Borges Machado. Diz o seguinte: boa noite, Paulo. Boa noite para você. Ótima programação. Só o doutor Ronaldo para dar jeito nesse país. Temos que apoiar a Guerra Fria no Brasil para que o país fique mais forte. Boa noite, Sargento, também. Boa noite, Marcos. Eu estou desaprovando o governo de Lula desde o início do mandato dele. Mas o que eu disse, Sargento Novandi, cadê uma palavra aqui? A gente lê. Até o momento que a gente sente assim que vai partir para uma ofensa pessoal e aí a gente peço desculpas ao telespectador, mas você vai entender, Aparecido. Tem palavras que não ficam bem, pelo menos para um apresentador dizer. Mas diz que Lula só gosta de viajar desde que assumiu a Janja, depois outra coisa. Só sabe gastar o dinheiro e ainda empresta nosso dinheiro para a Argentina, Venezuela. Um cara desse não deveria ser candidato. Você, telespectador, nosso convidado para mandar também a sua opinião. Vamos a Brasília falar dessa audiência pública que aconteceu hoje na Câmara dos Deputados e que teve a presença do governador Ronaldo Caiado para debater a PEC da Segurança Pública. O repórter Alex Atanásio esteve lá e traz os detalhes. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Então, Paulo, como todos sabem, o governador Ronaldo Caiado ainda está em recuperação de uma cirurgia, de um procedimento no coração a semana passada em São Paulo, mas ele fez questão de estar presente aqui nesta audiência hoje. O Paulo, durante a audiência, o governador Ronaldo Caiado chegou a dizer, entre aspas, que a forma com que a PEC chegou aqui na Câmara dos Deputados é um presente para os faccionados. Ele criticou um dos pontos principais da PEC, que é justamente quando o governo defende centralizar parte da segurança pública nas mãos da União, tirando assim, como disse o governador Ronaldo Caiado, a autonomia dos estados. Vamos conferir. O que eu sempre disse, a complacência e a conivência do PT com as facções criminosas é algo muito nítido, muito claro, muito identificado. Essa parceria entre a parte criminosa das facções e a convivência do Partido dos Trabalhadores. Isto provoca uma facilidade para que as facções possam trabalhar no Brasil, ampliar cada vez mais as suas ações e enfrentar com uma retaguarda muito grande do governo federal. E aí ele desenha uma cortina de fumaça, dizendo: eu vou encaminhar uma emenda à Constituição. Essa emenda à Constituição da maneira que ela veio do governo federal, é o maior presente para as facções criminosas. É um verdadeiro liberar as facções criminosas no Brasil, como ela foi redigida pelo governo federal. Ok, Paulo, daqui a pouquinho então a gente volta com outras informações, outros pontos importantes que foram levantados pelo governador Ronaldo Caiado durante a audiência pública aqui na Câmara. Ok, Alex, daqui a pouco você volta. Enquanto isso, a gente vai ouvindo os convidados. Começa pelo Marco Nascimento agora. Ele que é comentarista político, primeira vez que vem ao programa. Uma análise dessa fala do governador Ronaldo Caiado sobre a PEC da segurança. A preocupação do governador ela é válida, até porque quando você recebe uma PEC do Executivo, que na verdade nunca teve competência para tratar de um assunto de segurança. Competência legal ou outra? Competência, na verdade, de experiência para tratar do assunto. Exemplos disso a gente pode, não precisa ir muito longe, todos os estados hoje governados pelo partido do PT são exemplos de ineficiência na segurança, o maior índice de criminalidade. Então, quando você tem uma PEC que ela vem do Poder Executivo e chega ao Congresso Nacional, no mínimo ela já é duvidosa. E no caso do governador, ele tem razão quando ele diz isso, porque hoje essa PEC ela centraliza muitas prerrogativas na União. Então, você acaba tirando aquela prerrogativa do Estado de agir com firmeza. Nós temos exemplo no Estado de Goiás, que o governador ele é um cara que sempre defendeu e tentou fazer com que a segurança daqui não fosse apenas dados mostrados, mas que fosse, na verdade, uma sensação de
de segurança efetiva mesmo nas ruas. Então, a preocupação dele é válida nesse sentido. Tá bem, o Alex, antes que a gente ouça aqui também o sargento Novandir, eu vou colocar a fala aqui também do relator dessa PEC da Segurança Pública, que é o Mendonça Filho, que é do Partido União de Pernambuco. Ele diz que o relatório será duro e que será entregue amanhã. Vamos ouvir. O relatório será ousado, consistente tecnicamente e vai oferecer as respostas que o Brasil espera na área de segurança pública. Pode ter certeza que vai ser bastante consistente, duro, mas ao mesmo tempo sustentável e buscando harmonizar o interesse do Brasil. Aqui a gente não vai fazer, eu diria, debate de polarização, não. A gente vai focar o interesse nacional. Fortalecer os operadores da área de segurança pública e políticas públicas baseadas em evidências, o que é praticado no mundo, buscando harmonia, integração e cooperação entre os entes federativos. O que sai dessa reunião, para mim, é que a gente não pode estabelecer uma disputa entre a centralidade a nível do governo federal e em detrimento dos estados. Os estados respondem por 80%, ou cerca de 80% do investimento na área de segurança pública. São fundamentais na política na ponta. E o governo central tem muita relevância no combate ao crime organizado de alta escala, tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, controle das nossas fronteiras. Então é preciso termos sempre uma cooperação envolvendo o governo federal e os governos estaduais. Eu acho que a gente vai oferecer uma proposta bastante sólida e bastante ousada. A cooperação é importante, agora desde que não haja submissão, né, por uma questão que, como disse aqui o Marco, quer dizer, que não haja o predomínio, a predominância, né, de uma entidade que de repente não tem experiência, não tem expertise de combater o crime como existe por parte dos governos estaduais. Mas eu quero registrar aqui o telefonema, uma mensagem da Ivani, dizendo o seguinte: que bom esses convidados de hoje, parabéns pelo programa. Obrigado, Ivani, obrigado por você estar entendendo, e todo mundo está entendendo essa mudança que a gente fez no programa. Porque quando a gente discute questões que estão sendo discutidas também lá em Brasília, não é fazer um jornal pretensamente de alcance nacional, que não é nunca a nossa intenção, mas é fazer com que esses fatos que acontecem lá em Brasília e que depois têm relevância, têm repercussão no resto do país, que eles sejam também de conhecimento das pessoas. Não adianta nada você assistir a um jornal onde você não participa com opiniões pelo telefone e você também não participa discutindo com os nossos convidados. Então, longe dessa pretensão, mas a gente quer o seguinte: um olhar nosso, goiano, sobre o que acontece no Brasil e que vai lá em Brasília e que vai acontecer conosco daqui a pouco. Isso que deve acontecer conosco agora, sargento Novandir, é bom, pelo que o senhor ouviu aqui do relator agora, dessa PEC da Segurança Pública. Anima o senhor, diz que o relatório vai ser duro, vai atender o interesse da população. O que é que o senhor espera, o que é que o senhor diria? Se ele estivesse aqui sentado ao seu lado agora, o senhor diria o que para ele? Mendonça, tira isso, põe aquilo, que isso não está legal. O que é que o senhor não concorda, o que é que o senhor concorda com esse texto, que a rigor ainda não é conhecido? Paulo, primeiramente eu quero parabenizar e agradecer muito o governador Ronaldo Caiado por falar em nome do pai de família, do trabalhador, do cidadão de bem, do empresário, do comerciante, porque tem que ter coragem para chegar em uma reunião como aquela e dizer: tem fortes indícios que o PT e várias facções criminosas caminham na mesma direção. Então, eu fico muito feliz em ter um governador que cuida do nosso Estado. E segurança pública, quando você vai tratar de algo nesse sentido, você tem que tratar com quem tem conhecimento e com governadores que fez a diferença na segurança do seu Estado. Então, o governador Ronaldo Caiado tem que ser muito utilizado nessa PEC para opinar, para palpitar. Não é um governo federal, que para mim é um desgoverno, esse governo do PT, que tem prejudicado demais a sociedade, apresentar uma PEC tirando a atribuição do Estado de governar as suas polícias. O governo do Estado de Goiás, por exemplo, que paga as forças de segurança do Estado de Goiás. Agora, ora, o governo
governo estadual paga e o governo federal determina como agir, como trabalhar. Vamos nos espelhar em algo que está dando certo. Ronaldo Caiado tem que estar no meio de todas essas reuniões, opinar e ser ouvido. E eu acredito no relator, eu acredito que ele vai ser duro para combater esse crime organizado que cada vez aumenta no nosso país. E o remédio é esse, leis duras para combater a criminalidade. Sargento, embora as pessoas já estejam acostumadas com a sua presença nos vídeos, como aqui no programa o senhor já veio várias vezes, mas é sempre bom, o senhor fala com propriedade, porque o senhor é da área de segurança pública. Vamos lembrar o telespectador? 25 anos na Polícia Militar, trabalhando sempre em batalhões especializados, sei o que é o confronto com o bandido na rua, porque eu já troquei tiro com o bandido, sei o que é prender em flagrante alguém que está agredindo uma mulher, sei de todos os tipos de ocorrência. E desde quando eu estou na Polícia Militar, nós nunca tivemos um governador igual o Ronaldo Caiado, que nos dá estrutura para trabalhar e nos dá respaldo. Dessa forma, nós conseguimos contribuir muito com as pessoas de bem. Tá bem. O senhor falou da presença de Caiado lá em Brasília. Isso é interessante porque a gente está lá também acompanhando o que o nosso governador de Goiás está fazendo lá. E como disse bem, o senhor está sendo protagonista nessa história, porque está sendo ouvido. Paulo, e é importante ressaltar ainda que o governador saiu de uma cirurgia cardíaca há poucos dias atrás. E já está lá lutando e trabalhando. Por quê? Ele não tem preocupação só com o estado de Goiás, não. Ele tem preocupação com o Brasil todo, vendo o quanto está aumentando a criminalidade em alguns estados, enquanto Goiás cada vez mais cai. Pois é, boa noite. Aqui é o Tião 1000 Graus de Goianápolis, acompanhando o programa. Parabéns, Paulo, jornalista sério, admiro muito, sou fã do Sargento Novandir, que sempre defende as pautas do povo. Agora, é um absurdo essa PEC da segurança. Na minha opinião, o governo Lula está sempre do lado do crime e quer enfraquecer as polícias. Parabéns ao governador também por ser contra essa proposta. Marco, analisa, por favor, a fala do relator. A fala do relator me chamou a atenção, um ponto bem interessante que eu falo que é algo extremamente importante, como o Novandir falou. Você tem que ter propriedade, coragem e ter conhecimento de causa para você poder opinar. Mas a fala dele me deixou feliz em um ponto, quando ele disse que ouviu bastante operadores da segurança. Não tem como você falar de segurança e falar com o pessoal que não é da área. Então, eu até fiz um pequeno resumo aqui, Paulo, quando a gente foi assistir a comissão especial que está tratando desse tema para finalizar o texto. Nós já tivemos mudança do texto original que chegou, com algumas apresentações que podem fazer uma grande diferença, que é a questão da integração das forças, mas sem tirar a prerrogativa dos governadores no Estado. Porque haja vista que hoje os comandos, Comando Vermelho, todos esses crimes organizados, eles são nacionais, você já tem ação em todo o Estado. Então, essa integração é interessante. A questão de um texto que foi apresentado, onde líderes de facções não terão mais progressões nas suas penas, porque hoje em dia tem um dado que mostra que apenas 16% da pena ela é cumprida. E também a questão seguinte, endurecimento das penas para esse pessoal. Não tem como ter uma conversa branda com o pessoal que tem aterrorizado o nosso país. Então, a fala do relator nos dá esperança, porque ele tem escutado quem de fato sabe fazer segurança e tem escutado o governador que fez o Estado ter uma demonstração na pele mesmo que a segurança funciona, e não só dados mostrados pela mídia. Paulo, eu fico muitíssimo preocupado quando eu escuto alguns, não todos, especialistas em seguranças. Lá no Rio de Janeiro, eu não lembro o nome da mulher, que disse que para subir nos morros do Rio de Janeiro basta subir com a pedra e dar uma pedrada no traficante, no criminoso. Olha só, aí ela o risco... deve ser da idade da pedra. Ela deve ser da idade da pedra. E o risco lascada maior, ainda. O risco maior, tomara que ela não esteja opinando nessa PEC. Que se tiver, o Brasil vai afundar cada vez mais. Vamos lá, telespectadores participando. E veja bem aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite. Quem manda mensagem é o Ataídes Soares. Olha o que ele diz. Paulo, pergunte aos seus convidados se com a PEC da segurança pública pode haver melhoria no salário dos policiais. BM, que é bombeiro, Polícia Civil, Guarda Municipal. Por favor, Ataídes Soares. É isso que é outra preocupação, né? Nós vamos aliás, fazer a PEC... ele ainda completou aqui, que adianta ficar mandando para a gente participar? Eu não mando, Thaís, eu peço, eu coloco o espaço à disposição, coisa que raramente acontece na imprensa, você sabe disso, que aí sim é manipulado, aqui não tem isso. De que adianta fazer isso se você não lê? Está aqui, acabei de ler, meu amigo.
Tá certo? E pode mandar mais que eu leio. Então, Paulo, a respeito da pergunta que você fez, ela é muito importante, porque quem paga os salários nossos das Forças de Segurança do Estado de Goiás é o governo do Estado. E eu tenho certeza que arcar com o salário o governo federal não quer. Só quer mandar. Só mandar. E aumentar, eu tenho certeza que principalmente das polícias militares eles vão buscar e reduzir, que no meu entendimento são inimigos da Força de Segurança. Pois é, e por isso, o senhor até já me deu um gancho aqui, que o governador Ronaldo Caiado, lá em Brasília, hoje nessa audiência pública na Câmara dos Deputados, ele criticou a falta de repasse de recursos públicos, ou seja, de recursos, de dinheiro, por parte do governo federal para a segurança pública. O Alex Atanásio traz essas informações. Então, Paulo, voltamos mais uma vez, trazendo aí detalhes da presença do governador Ronaldo Caiado aqui na Câmara dos Deputados hoje. Durante a audiência, Paulo, o governador também lembrou que falta recursos da União na segurança pública dos estados. Ele criticou também várias medidas do Conselho Nacional de Justiça, que inclusive prejudica muito o andamento da segurança nos estados. Ele disse, por exemplo, que Goiás sempre se consolidou com a construção, no mandato dele, de presídios com a construção mais rápida, mas que inclusive foi criticado pelo CNJ. Vamos conferir. Mas o que o governo federal investe? Zero. O que o governo federal investe para os estados? Zero. Zereta na cardeneta, zerinho ali, ó. Essa é a verdade. Tirar até a fonte da loteria para as penitenciárias. Não tem nada. E as penitenciárias federais, que são 5 ou 6, 5, elas tomam conta de 40% do orçamento do fundo penitenciário no Brasil. 5 penitenciários. E nós ficamos ali, governadores. Eu, por exemplo, agora, só na construção de penitenciárias modulares, eu investi mais de 340 milhões de reais em construção de penitenciárias modulares. Ah, mas o Ministério da Justiça não aceita a modular. Não, tem que ser a convencional. E se tiver dinheiro do governo federal, você não pode fazer a muralha. Tem que ser aquela tela, onde o bandido convivendo com as pessoas de fora e as pessoas de fora vendo os bandidos do lado de dentro. Então, vocês veem que o governo federal não facilita aquilo que é o ponto fundamental de você coibir a criminalidade, que é o presídio, aonde ele passa a ter uma rigidez que não tem celular, não tem arma, não tem drogas. Muito bem, falou em dinheiro. Vou deixar para o Marco Nascimento, nosso comentarista político, fazer uma análise dessa fala de Caiado. Quer dizer, dinheiro, o governo federal, segundo Caiado disse com todas as letras, não quer mandar. Mas quer mandar nas tropas. É isso, em resumo? Isso aí só reforça, Paulo, a preocupação do governador mais uma vez. Um governo que nunca investiu em segurança, nunca quis de fato combater o crime organizado, apresenta uma PEC. Você quer que o Congresso pegue essa PEC e aprove o texto principal da forma que está? Isso é impossível. O que me alegra muito, eu estou no Congresso há 10 anos, nenhuma PEC chega no Congresso, principalmente as que vêm do Poder Executivo, e não sofre modificações. Pelo menos isso. Então, a fala do relator também dá mais um fio de esperança, onde ele cita ali que praticamente 80% do investimento nas polícias, das polícias no Estado sai do próprio governador. Ou seja, os outros 20% que deveria vir de auxílio acaba que não vem. O repasse não é passado. Até a pergunta do telespectador que falou sobre a questão que poderia aumentar o salário. Se viesse um repasse, o governador tirasse essa forca do pescoço, talvez ele conseguiria, às vezes, melhorar o salário, melhorar um virtual hoje aí de um policial que arrisca a vida aí no dia a dia. Mas o que nos traz esperança é isso, é que essa PEC tem sido modificada, tem sido lapidada lá por pessoas que entendem de segurança
E eu acredito que no final nós vamos ter uns textos aí que agrada mais. Só para ilustrar um pouquinho, Paulo, se um dia eu, vereador Sargento Novandir, chegar a ser a autoridade competente, eu vou lutar muito para acabar de maneira imediata com auxílio reclusão. Total. O bandido criminoso preso, a família dele recebe um salário maior que um salário mínimo de um trabalhador. E outra coisa que eu quero lutar para fazer é para que, se o bandido criminoso que está preso toma um café da manhã que custa R$5 para o Estado, ele pague 7 e ele comece a dar lucro ao invés de prejuízo. Que nós temos que alimentar bandido o resto da vida. E o valor é muito alto, não pode ser dessa forma. Tá bem. Eu já vi várias vezes um vídeo, né, que circula pelas redes sociais, uma mulher até falando isso, né? Se você trabalhar, receber um salário mínimo, 1.000 e pouco. Se você tiver com algum parente preso e receber para 2, 3 filhos, você ganha até quase 5 mil por mês. E hoje tem um estudo que fala que os grandes líderes de facções criminosas, na verdade, ele prefere estar dentro do presídio do que estar fora. Que ali ele está seguro, está comendo, alimentando e recebendo. E ordenando. Aqui em Goiás, Marcos, felizmente, a gestão feita no governo do Ronaldo Caiado mudou muito. E alguns presídios, realmente, muitos ainda comandam. Norte ainda o pessoal prefere. Eu fiz operação, Paulo. Eu posso dizer com propriedade que eu fiz operações em presídios. Trabalhei quase 10 anos no batalhão de choque, que é responsável por presídio. Quando nós fazíamos uma operação em um presídio, antes do governador Ronaldo Caiado, nós apreendíamos arma de fogo, pistola e revólver. Hoje, quando acontece uma operação em um presídio, você não apreende nenhuma faca mais, você não apreende celular, você não apreende mais arma de fogo. Por que que o Estado tem melhorado cada vez mais na segurança pública? Porque o Ronaldo Caiado coloca para ser gestor pessoas que têm conhecimento e pessoas técnicas, e não para fazer política. Boa noite, sou o professor Alex. Tudo bem, professor? Parabéns pelo programa. Obrigado, professor. E parabéns também pelo convite a esse vereador que é sempre cirúrgico em seus posicionamentos, sempre coerente e sensato em suas falas. Muito obrigado. E ele faz uma colaboração para o senhor, sabe qual é? Sim. Sabe a mulher, a moça da pedra? Sim. Que quer derrubar bandido com pedra, já mandou o nome dela aqui, Jaqueline Muniz. Ah, ela mesmo, lembra? A famosa. Tá vendo? Mas a cara dela diz quem ela é. Mas por que eu, dentre outras coisas, né, por que eu gosto tanto, né, de ter o telespectador ao nosso lado, né, porque ele nos ajuda. No momento, às vezes, que a memória falha, às vezes você passa até uma informação equivocada, ele vem, corrige, Ótimo. E a gente não deixa passar, a gente pede desculpas e faz a correção. É uma marca que, vocês estão juntos comigo há décadas, é muito tempo que vocês estão junto comigo. Vamos lá? Governador Ronaldo Caiado ainda tem mais um trecho da fala dele hoje lá na Câmara, que é a questão do uso de inteligência artificial no combate ao crime organizado, porque, segundo o governador, o PT tem sido contra. Vamos ver. Ok, Paulo, então a gente volta mais uma vez trazendo mais detalhes, né, dessa visita, da presença do governador Ronaldo Caiado hoje aqui na Câmara dos Deputados. Durante a audiência, Paulo, o governador Ronaldo Caiado chegou a culpar o governo petista pelo crescimento das facções criminosas no país, e inclusive chegou a dizer que o governo petista tem um pacto com essas facções. Ele disse, inclusive, que o governo petista tem impedido, inclusive, aí, o andamento de projetos que utiliza a inteligência artificial no combate à criminalidade. Mas ele disse que em Goiás isso já é uma realidade. Vamos acompanhar. Eu quero levantar mais um outro ponto. Vocês estão legislando sobre inteligência artificial. Veja o que o PT fez. Impediu que nós desenvolvêssemos inteligência artificial para ser utilizada no combate ao crime no Brasil. Tem um capítulo específico do PT na lei de regulamentação da inteligência artificial que impede o uso da inteligência artificial para combate à criminalidade no país. A lei de Goiás já está sancionada. Eu já tenho vários softwares, desenvolvi algoritmos, já está implantada no entorno de Brasília e já estou implantando agora em toda a região metropolitana de Goiânia. Então, lá em Goiás, eu já uso a inteligência artificial. Isso vocês não podem deixar passar nessa matéria que está em pauta para vocês votarem, que veio do Senado Federal totalmente deformada, que vocês copiaram um texto da Europa, que já está ultrapassado, que o próprio europeu já revogaram, e o Brasil vem com essa atitude retrógrada como ela.
Marco Nascimento, nessa fala de Caiado sobre inteligência artificial. Quer dizer, nem tudo que é bom para a Europa é bom para o resto do mundo, como ele disse em resumo. Por quê? Caiado diz que o PT é contra o uso de inteligência artificial. Você tem uma boa razão para que o PT seja contra? Você tem informação sobre isso? Paulo, nós temos exemplos claros que têm dado certo do uso da inteligência artificial em Balneário Camboriú, em São Paulo, com aquele programa Smart Sampa, onde todas as pessoas foragidas, elas estão num cadastro, eles espalharam câmeras com inteligência artificiais por todo o centro e por todas as áreas ali turísticas da cidade, e essa inteligência tem sido um braço direito dos operadores de segurança pública, que tem feito o levantamento, visualizado essas pessoas na rua, abordado e trazendo essas pessoas para, de fato, cumprir o que deve ser cumprido. Então, é o que a gente falou desde o início. Na verdade, o PT nunca se preocupou, de fato, em fazer segurança, em trazer tranquilidade para a população e, claro, toda tecnologia que servir para beneficiar o policial e beneficiar o operador da segurança pública, o PT vai ser contrário. E só para ilustrar mais uma vez, aqui em Goiás mesmo, com essa inteligência e essa tecnologia, sim, se um carro for roubado e furtado e passar em uma lombada eletrônica em Goiânia ou qualquer cidade do estado de Goiás, imediatamente acusa no sistema da Polícia Militar e Polícia Civil. Aí eu pergunto para você, eleitor do PT, você quer essa tecnologia ou não? Você é contra essa tecnologia? O PT é contra ela. O PT é contra nós prendermos o criminoso em flagrante que acabou de te roubar e através da inteligência artificial. Então eu fico assim chocado, respeito muito todos os eleitores do PT, eleitores de esquerda, mas às vezes eu fico me perguntando como que pode alguém acompanhar uns raciocínios desses e o desejo que o PT tem de defender bandidos e fazer com que eles possam fugir. Aqui em Goiás não foge. Aqui tem inteligência artificial para combater a criminalidade. O senhor está falando aí, eu estou procurando na cabeça aqui me lembrar de momentos em que isso se explicitou por parte do PT no sentido de achar que bandido não pode ser preso. Sabe o que me veio à memória? Aquela frase de Lula defendendo os pivetes que roubam o celular para tomar uma cervejinha. É por aí, é esse tipo de coisa que eles aos poucos vão impondo na cabeça das pessoas? Paulo, é isso aí. Nós estamos vivendo um período, o nosso país, que estão querendo fazer com que o errado se torne certo. Olhe só para vocês verem quantas pessoas já não perderam a vida em um roubo de um celular. Aqui em Goiânia já aconteceu, aqui em Goiás já aconteceu. Imagina que tragédia. E um presidente, a maior autoridade do nosso país, dizer, e aí alguns ainda têm coragem de dizer, senão é fake news. Está provado, está registrado, está gravado. Roubar para tomar uma cervejinha está tudo certo, segundo Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fico sempre me perguntando, eleitor do PT, avalie muito bem o que você está fazendo. Amanhã, você, os nossos familiares, podemos ser vítima de um crime de latrocínio, porque o cara vai roubar nosso celular para tomar uma cervejinha. Tá bom, vamos lá. Desculpe, né? Mas acontece. A gente está vivo para respirar, para tossir, para pedir desculpas, enfim. Vamos lá, telespectadores. Walter Júnior, oficial de Justiça de Goiânia e componente da banda de MPB Samba, morador do Jardim América aqui em Goiânia. Boa noite, Walter. Diz o seguinte: a autonomia dos estados é importantíssima e deve ser respeitada nessa PEC, considerada nessa PEC também por causa das diferenças e peculiaridades de cada ente da federação, ou seja, de cada estado. Exato. A Polícia Federal deve ser aliada dos estados, principalmente no combate às facções criminosas. Informações devem ser compartilhadas por todas as polícias dos estados e também a Polícia Federal. É por aí? Com certeza. Inclusive, nós temos exemplo claro aqui que a nossa polícia praticamente, até o governador fala muito, que a gente não tem fronteira com Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E essa integração ajuda muito no combate ao tráfico de droga, ao descaminho. Então, assim, você ter esse divisão e trocar essas informações entre as forças facilita muito no trabalho dos nossos policiais. Isso pode acontecer sem haver essa submissão das autoridades estaduais à autoridade federal? De que maneira? Na verdade, acontecer. Como? Né? Porque hoje, na verdade, a gente já tem até Seria parceria apenas? Parceria. Hoje a gente tem essa parceria, o Goiás com mais 3 estados, que foi construído entre os governadores, que deram certo e que tem dado resultado. O sargento falou até que no início, a gente precisa usar o exemplo do governador Ronaldo Caiado. Eu costumo dizer o seguinte: nos números apresentados
resultados, nós temos vários estados que está até melhor que nós na segurança. Mas na sensação, nas ruas, nós somos o estado mais seguro do Brasil. Eu falo que o que mostra que o estado é seguro não é os dados que é apresentado em jornais ou pela mídia, é a sensação do povo andando nas ruas. Isso aí a gente não pode negar. E o que eu mais gosto também, Paulo Berges, é de ouvir as pessoas. Você sai na rua, conversa com as pessoas, todas as pessoas dizem o que o Marco acabou de dizer. Aqui nós temos a tranquilidade de sair para a rua e ter a certeza que não vamos ser vítima de um roubo, de um latrocínio. Então hoje, felizmente, nós vivemos no estado mais seguro do Brasil. E me fez lembrar, sabe o que? Essa fala sua, daquele telespectador, né, que achou que eu não ia ler a pergunta dele. Eu li, vou ler outras que vierem. Mas ele disse, eram muitas, né? Mas, enfim, em uma delas ele dizia o seguinte, que só estava puxando o saco do Caiado. Eu estou vereador e sou policial militar há 25 anos. Eu entendo, mas entendo muito de segurança pública. E não só eu, mas toda a polícia militar, a polícia civil, o bombeiro militar, o agente penitenciário, policial penitenciário, todos sabem a gestão que o governador tem feito e o quanto nós somos felizes por isso. Porque nós não podemos colocar que só pessoas comuns no sentido de não fazerem parte da força de segurança, não está sendo assassinado. Aqui ninguém assassina policial, aqui ninguém executa policial, não. Aqui ninguém mexe com a família do policial. Então eu vou puxar para onde está dando certo e traz resultado para todos. Tá bem, é uma observação isenta, então. Claro. Totalmente isenta. Da sua parte também? Sim, eu tenho minhas divergências, às vezes, políticas, mas a gente que vive política, a gente não pode deixar a coerência de lado. Então, a gente, na verdade, tem que trazer principalmente para o nosso telespectador aquilo que, de fato... Reconhecer e é a verdade. E o telespectador reconhece também, quando a gente faz esse tipo de observação, que é para mostrar que não tem nada combinado aqui. Quer dizer, é sua própria convicção que falou isso, é sua própria convicção também que deu o mesmo depoimento. Vamos lá, mandando mensagens aqui, eu abraço a esses telespectadores, o Adenilson, telespectador também de toda noite, o Hélio Barbosa, o Wagner, outro Wagner, boa noite meu amigo. Heber também dizendo que está tudo bem, está gostando, o Augusto, o Roberto, o Jorginho Barradão, é isso? Jardim Guanabara, olha, sua região. O Sargento Novandi também dizendo que você é sempre coerente nas suas posições. Parabéns, vereador, lá do seu bar. Estou sentindo falta do pessoal, estou sentindo falta do seu pessoal, do seu grupo. Vamos lá. O que é isso aqui? Nossa, essa opinião aqui é boa. Almir Pinheiro, Paulo, você já ouviu alguma manchete? Eu passo para vocês a pergunta depois. Você já viu alguma manchete falando sobre morte de filhos de vereador, deputados, senadores, governadores, presidente da República, ministros e embargadores? Enquanto as mortes forem somente de nós, pés rapados, eles não terão preocupação com segurança. Aliás, todos andam em carros blindados e seguranças às nossas custas. Não, ele tem razão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Em outros estados, nós já vimos assassinatos de políticos, de execuções de policiais, de trabalhador, de pai, mãe de família. Aqui em Goiás, quando acontece, que é raramente acontecer, uma execução, um roubo seguido de morte, a polícia militar dá resposta de maneira imediata, independente de quem seja a vítima. E nós temos que nos alegrar, porque quando as autoridades são atacadas, o que significa? As pessoas que você está dizendo que são mais humildes vão correr um risco muito maior. Vamos lá, Tadeu Novato tem a seguinte opinião: o malandro não tem medo de ir preso. E se for para a cadeia, logo sai. Eu costumo dizer... Contrariando o que disse o outro telespectador, né? Enquanto o pé rapado morre, está tudo bem. Não é assim não, meu amigo. Mas o Peba hoje ele tem medo de duas coisas: ou de morrer, ou de penas duras, mas penas duras de verdade. Eu morei 1 ano e 8 meses nos Estados Unidos, retornei tem 5 meses, e eu costumo dizer o seguinte: lá a maioria dos policiais anda sozinho numa viatura. Anda bem armado, uma estrutura bacana, mas ninguém tem medo da estrutura que ele tem. Ele tem medo do Estado que está por trás dele, aquilo que protege ele. Então, na verdade, hoje, você matar um policial ou qualquer outro tipo de crime, você tem uma dura muito pesada. Então, eu falo, hoje a pessoa tem medo disso, ele não tem medo de ir para presídio. E é importante ressaltar, o participante aí que falou dessa forma que a questão do pé rapado, o Peba, eu não entendi muito bem, porque eu quero citar o vereador Sargento Novandir. Eu, 10 anos de idade, eu era picolezeiro.
Eu, 12 anos de idade, eu tinha minha carteira assinada de entregador de caixa no Ceasa. Eu já passei fome, eu já sofri muito na minha vida. E sempre andei nos caminhos retos. Nunca fui abordado de maneira truculenta por nenhuma polícia, porque eu busquei ser certo. Tem muitas pessoas que entendem da seguinte forma: não, é porque eu não tenho alternativa, eu vou ser bandido porque eu não tenho outra coisa a fazer. Toma vergonha na cara. Emprego para quem quer trabalhar tem para todo mundo. Agora, se você é de uma classe baixa e procurou ser criminoso, ou se você é de uma classe alta, arque com as consequências. Muito bem, telespectadores, mais um aqui mandando mensagem também. É o Valteir, da Vila Boa. Por que querem tirar agora a autonomia dos estados? Agora, por que não resolver esse problema 2 anos atrás? Essa PEC é piada, diz aqui o Valteir. Na verdade, são só 2, né? Se for levar a sério, quanto tempo? Cortina de fumaça, na verdade, né? Eu falo que aquela operação que teve no Rio, que inclusive as pessoas utilizaram ali os corpos daqueles traficantes, colocaram ali sem roupa para tentar deixar a população de uma certa forma comovida. Na verdade, ao final, eles perceberam o seguinte, que a própria população do complexo era favorável à operação do BOP, das polícias do Rio de Janeiro. Então, para tentar, às vezes, criar uma cortina de fumaça, falar, não, então nós vamos agora atuar contra o crime organizado, foi apresentado dessa forma e colocando, na verdade, trazendo uma prerrogativa somente para o governo, como se eles fossem os paladinos da justiça e os responsáveis pela paz no Brasil. Marcos, e você sabe por qual motivo? Também pergunto para o Paulo Berges, que eles retiraram as roupas deles, os vestimentos. Por quê? Porque eles usavam tipo como se fosse uma farda. Sim, camuflado. Eles estavam camuflados, preparados para a guerra. Para o combate. Ali coloca como vítimas da sociedade, mas são bandidos que assolam a nossa sociedade. Vamos lá, telespectadores, boa noite. É o Carlos que manda essa mensagem aqui. Esse Caiado é macho. Vamos colocar ele no lugar desse Lula. Ele usa um adjetivozinho aqui para o Lula que eu vou preferir. Me perdoe, Carlos. Mas eu acho que o telespectador haverá de adivinhar. Jardim Guanabara, pessoal assistindo, seu reduto, né? Seu reduto, casa. Sua casa aqui, né? Especial pelo senhor, o próximo deputado estadual. É Cid Sá. Amém. É o Cid Sá. Tem mais também aqui, mais um. Como é que é? Ixi, essa pergunta aqui para ele responder vai demorar, mas o senhor promete ir rapidinho? Sim. Que já foram 47 minutos de programa. Claro. Gostaria de saber do sargento Novandir, o senhor como deputado estadual, o que mudaria no Jardim Guanabara? Hipólito Araújo. Para começar, o que iria melhorar muito, principalmente para a região norte e a região leste, tendo em vista que nós iremos ter aproximadamente 17 milhões por ano de emenda impositiva, enquanto o vereador nós temos 5. Então, a nossa estrutura política irá aumentar muito e nós iremos fazer muito por Goiânia e vamos conseguir ajudar as cidades metropolitanas de todo o estado. O senhor tem pretensões? Eu sou pré-candidato a deputado estadual em 2026, sou presidente estadual do PRTB, onde nós estamos montando uma chapa para que realmente o candidato tenha chance de disputar uma eleição. E não vá para o partido. Não para ir para um partido para ser boi para piranha. Eu estou 100% fechado com o governador Ronaldo Caiado para presidente da República, 100% fechado com o Daniel Vilela, que será o nosso próximo governador, e eu preciso de uma liberação do partido do MDB. Mas, independentemente de eu estar no MDB, no PRTB, qualquer lugar que seja, nós vamos estar alinhados no mesmo projeto político. E o Marco tem pretensões políticas? Sou pré-candidato a deputado estadual também. Apoiado aí pelo nosso grande deputado federal Gustavo Gaia, uma das maiores lideranças de direita e política aqui do nosso estado e do Brasil também. Tá bem. Vamos para fechar um pouco esse assunto de segurança, que a gente tem outros ainda a tratar. Vamos ouvir uma pessoa que também é exemplo do senhor, é da política e é da segurança. Coronel Adailton, deputado estadual, tem o seguinte pensamento em relação a essa PEC da segurança pública que está sendo discutida lá em Brasília. Vamos ouvi-lo. Com o desenrolar da tramitação dessa matéria, nós percebemos que ela é bastante prejudicial, num primeiro momento, quando ela tira a autonomia dos estados, no sentido de buscarmos ao próprio estado estabelecer as suas normas, no sentido de valorizar o seu policial, de ter autonomia nas leis estaduais e principalmente na atuação. Agora, com a nova versão do relatório, que já está sendo encaminhada, nós percebemos que melhorou isso. Essa parte que tira a autonomia dos estados foi retirada do relatório. Nós entendemos que, com apoio, participação
de órgãos estatais, de organismos do Estado, inclusive aqui do Estado de Goiás, que é exemplo de segurança pública para o país, nós podemos melhorar muito essa PEC. Muito bem, vamos aguardar então, né, a entrega por parte do Mendonça Filho do relatório amanhã. E amanhã, claro, a gente vai repercutir esse assunto aqui também no nosso programa. Lula ligou hoje, sabe para quem, né? Para o Donald Trump. Donald Trump, sabe que eles conversaram? Estou informado. Eu acredito que a conversa não foi muito boa, não. Não? Não. E por que eles ficariam 40 minutos ao telefone, então? Só o fato de o Mas é por causa da Luiz tradução, Inácio né? Lula... Aí é 20, na verdade, mas tem a tradução. Só do Luiz Inácio... Tem que traduzir do português para o inglês, do inglês para o português. Não, tem que traduzir do lulês para o português, né? Porque o Lula tem uma peculiaridade de usar palavras que só ele usa e fica bem na boca Até dele. o tradutor fica caçando. Paulo, você me perguntou, eu gostaria de responder da seguinte forma. O Lula, ele anda na contramão para o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. O assunto era a questão da taxação para tentar buscar resolver e diminuir. E nós estamos vendo agora o Lula buscando apoiar o ditador, o Maduro, que está sendo um inimigo declarado dos Estados Unidos. Ou seja, tudo que é ruim para o Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva abraça. Esperem o resultado para vocês verem. E ele prometeu que falaria com o Trump sobre isso. Né? Exatamente, olha para você ver. E ao invés de buscar um relacionamento com quem tem um bom relacionamento com os Estados Unidos para trazer melhorias para o nosso país, não. Ele vai na contramão e vai quem é o inimigo dos Estados Unidos. Eu queria entender também, sinceramente, por que até poucas semanas atrás, Lula, enquanto supostamente Trump estava apoiando o Bolsonaro, a partir do próprio filho dele, Eduardo Bolsonaro, ele queria livrar Bolsonaro da cadeia, não conseguiu. Mas naquele momento, o Lula viu o Bolsonaro como o capeta. Né? Agora não, ele, inclusive nessa conversa de hoje, ele enfatizou para o Donald Trump a necessidade da urgência em reforçar ações conjuntas Brasil e Estados Unidos contra o crime organizado. E Lula citou operações realizadas aqui no país para, aspas, asfixiar financeiramente facções e identificar ramificações externas. Os senhores que estão na política há mais tempo, porque uma coisa é a gente falar de política, outra coisa é praticar a política como os senhores praticam. Eu nunca consegui olhar por cima daquele muro para ver o que acontece do lado de lá. O senhor já esteve em Brasília 10 anos. 10 anos. Com vários parlamentares. E o senhor está há quantos anos na política? Eu estou completando 9 anos, terceiro mandato. É um decanato que se fala, né? É um decanato. 10 anos dá para conhecer muita coisa. O que é que fez com que Lula mudasse, de repente, da água para o vinho? Antes ele odiava Trump e agora virou queridinho do Trump e gostou da história. Na verdade, a gente tem que analisar se de fato ele mudou, né, Paulo? Eu falo que o modus operandi do PT é o seguinte, é tudo lindo na teoria e na prática é totalmente a contramão daquilo que prega. Então, na verdade, assim, cria-se um discurso, até no caso próprio da PEC, que foi a pauta nossa aqui praticamente do programa todo, onde se fala que apresentando uma PEC para acabar com o crime organizado, que na teoria é maravilhosa, mas na prática não tem. Nós tivemos aí quantos anos de governo de esquerda, quantos anos de governo Lula e nunca foi feito 1% contra o crime organizado e agora ele está pousando como bom moço que veio para acabar contra o crime organizado, trazer a paz de novo para o Brasil e a gente sabe que essa questões com o Trump, eu até quero que ele converse mesmo com o Trump sobre o Maduro, porque eu acho que é um tema assim que eles vão ter de fato uma ruptura, porque eu falo assim, os Estados Unidos é um país que de fato defende a sua soberania, defende de fato o patriotismo e eu acho que tentar negociar com o malandro e falar de Maduro para o Trump vai ser a gota d'água por... Rapidinho. Resumindo, Luiz Inácio Lula da Silva, política e politicagem. Pratica politicagem para enganar, para obter resultado, mas não está conseguindo enganar. O senhor assistiu a televisão pessoas. domingo à noite? Pouco. Pouco? Viu o pronunciamento de Lula? Não. Não? O senhor viu? Não. Também não. Aquelas narrativas eu sinto pavor. Na hora que eu vejo o discurso dele, eu busco até correr dele, que eu não aguento ver como ele consegue. E eu vou te dizer uma coisa, viu, Paulo? Se tem algo que o Lula tem de qualidade, que para mim é uma qualidade negativa, é o poder de enganar as pessoas. Ele engana muito bem. Teve até, não vou citar nomes, claro, até por uma questão ética, mas teve sites, teve jornais por aí, que até, apesar de tudo que acontece,
ainda criticaram Lula por essa postura, né, dizendo que Lula foi populista, que mais uma vez ele prometeu aquilo que não entregou das outras vezes também. Tirar o Brasil da fome. Tirar o Brasil. Toda eleição ele fez essa promessa, né? Eu quero ver o brasileiro comer pelo menos 3 refeições. Vai comer picanha. Por dia, picanha, agora vem o gás, etc, etc. Aquilo ali foi um ato político, segundo o entendimento desse próprio site, né, que defende Lula de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Mas vamos lá. Carlos Carvalho, tem 4 décadas que eu conheci você na loja Mesbla. Ô, Carlos, que tempo, hein? Tempo bom da loja Mesbla. Comprei lá meu primeiro toca-CD. Toca-CD, na época, eu lembro bem, na época... Não, toca CD mesmo. Toca CD mesmo. De mesa mesmo. Quando saiu os CDs, eu fiquei louco, maluco, né, para comprar aquilo tudo que eu tinha já em LP, em vinil, mas eu estava louco para comprar aquelas coisas aí. Comprei na Mesbla, grande Mesbla. Boa noite, meu nome é Maria Cleusinete, moro aqui no Jardim Novo Mundo. Gostaria de parabenizar o vereador Sargento Novandir por tudo que o senhor tem feito na região leste. Vai à região leste, não é isso? E Maria Cleusinete, deixa eu te dar uma boa notícia. Amanhã, às 7 horas da noite, nós vamos estar aí na Praça Washington, juntamente com o prefeito Sandro Mabel, entregando presente para as crianças e inaugurando a praça com enfeites natalinos. Paulo, parabéns pelo programa, muito obrigado. Quem é que manda essa mensagem aqui? Juliana Campos, da região norte, também é região sua? Norte, minha de região. Influência também. Quer agradecer ao senhor pela frente de serviço de Roçado, no Jardim Guanabara, Residencial Felicidade, retirada de entulho do Residencial Bela Goiânia. Existe Residencial Bela Goiânia? Existe, é o último setor lá, saindo do Jardim Guanabara, Vale dos Sonhos, Bela Goiânia, e felizmente nós temos que agradecer o prefeito também, que tenha atendido e autorizado os nossos pedidos, que ajuda e contribui com a nossa comunidade. E ela fala só uma observação, somente 2 deputados do PT não votaram no projeto de antifacção. Hoje está top o seu programa. Muito obrigado. Obrigado a Juliana Campos, da região norte, correndo aqui para prestigiar os telespectadores que mandam mensagem. Boa noite, PT 3 pontinhos. Fica ruim, né, falar certas palavras. O sargento apoia o campeonato do Sidão? Isso aí é o campeonato lá na região leste. Eu sou conhecido como o rei da várzea, onde tem um futebol de terrão. O vereador Sargento Novandir está lá para dar apoio. Tá bem. Eu estava vendo mensagem anterior aqui. Boa noite, Paulo. Parabéns pelo programa, Sargento Novandir. Sou totalmente a favor da valorização e do reconhecimento do policial. Essa PEC, na minha opinião, é retrocesso, vai enfraquecer ainda mais a segurança contra isso. Tem um aqui, vamos ver. Lula ganha de novo. O certo é não reeleger deputados e senadores que estão no Podemos, será isso? Tá bem que mandou essa mensagem. Deve ser no Poder. No Poder. Ele acho que comeu algumas coisas aqui. No Poder há anos, né? Faltou o A também. Deixa eu ver quem é aqui. Não tem argumento. Quer que o Lula ganhe, mas não quer que o parlamentar que está no poder se reeleja. Williams, deixa eu ver que faltam 2 minutinhos, vamos ler. Boa noite, Paulo. Sou Adeone, de Jataí. Seu programa está cada dia melhor, não perca um só programa. Obrigado, viu, Adeone? Um abraço ao pessoal de Jataí. Obrigado pela audiência aqui. Rio Verde. Boa noite, sou de Rio Verde. Estou ligado em vocês para parabenizar também por expor essas matérias com grandes entendedores do assunto. Obrigado. Boa noite, Paulo. Sargento, por quê? Como é que é? Por que, como é que é, Novo Andiri? Procura o sargento. Olha só como escreveu o nome do senhor aqui. Novo Andiri. Vamos lá, quem é que mandou? João Batista. Procura o sargento Novandir, porque as polícias de Goiás nas barreiras não... Você pode passar quantas vezes quiser, eles não param ninguém. Estão trabalhando das 5h30, 6 horas até liberar todo mundo. Inteligência. A boa notícia que eu tenho para te dar é justamente o que nós estávamos conversando agora há pouco. Felizmente, a inteligência artificial consegue identificar veículos, algo que esteja errado, para a polícia ficar sempre pronto para abordar. E é bom para nós, cidadão de bem, não ficar sendo abordado a todo momento. Boa noite ao Paulo Sérgio, do Jardim América. Boa noite, Xará. E ele diz uma frase curta e grossa aqui: quem não gosta de polícia é porque é bandido. Opinião do Xará, Paulo Sérgio. Nosso futuro, o que é que está escrito aqui? Tem que passar um monte de coisa aqui. Nosso futuro presidente do Brasil, diz aqui, quem é o telespectador que não colocou o nome? Adivanir Nolasco. Oi, Adivanir, você está bem? Obrigado pela opinião. Imagino que ela deve ter querido, o senhor arrisca um palpite, que ela disse que... O Ronaldo Caiado, né? Nosso próximo presidente. Imagina-se que sim, né? Sim. Imagina-se que sim. Vamos lá, correndo embora, o tempo está indo embora. Solarville, gostaria de saber até quando vamos suportar essa postura do PT e PSOL de proteger bandidos. É o Gilberto Araújo.
Em 3 palavrinhas, o senhor responde quando? Até quando? Talvez quando, infelizmente, eu torço para que não, mas até o momento que nós formos vítima deles. Boa noite, é o Plínio Ortiz de Jataí. Mais um de Jataí. Uma atitude positiva do governador Caiado foi proibir as visitas íntimas no presídio. Continuam proibidas, né? Ou não? Continua proibido. Sim? Sim. Preso, condenado, faccionado, proibidas visitas. Fazer uma pergunta óbvia, né? Resposta óbvia, mas foi bom? É bom assim? Não seja bandido e receba inclusive as audiências com íntima advogados também elas não são restritas, né? Então tem sempre alguém acompanhando. Esse pessoal não tem tirar vida fácil. privilégio de quem quer cometer crime, isso é uma forma de combater a criminalidade, porque se torna cada vez pior ficar preso em uma cela onde você não tem nenhum tipo de regalia. Porque antigamente, infelizmente, tinha praticamente até, pode-se dizer, motel dentro do presídio. Depois do governo Ronaldo Caiado, isso acabou. Acabou o tempo também. Vou ler rapidinho aqui. Como é que é? Abraço ao Sargento Novandir. Antes eram 2 promoções e agora uma só, para os oficiais em junho e para os praças próximo do fim do ano. Seguiu para a bandidagem é pau. A PEC resguarda os direitos da Guarda Civil, que será Polícia Municipal. O Ministério Público não quer, né? Que seja Polícia Municipal. E eu concordo que tem que ser. Não, Polícia de Goiânia. Polícia de Goiânia. Tem que ser Polícia de Goiânia, porque se for Polícia Municipal, fica PM também. Parabéns aos convidados por defenderem a segurança pública. Muito obrigado aos senhores por terem vindo, Sargento Novandir. Prazer em recebê-lo mais uma vez, virá mais vezes, assim como outros convidados também virão. Obrigado por ter vindo. Paulo, muito obrigado. Para mim é uma satisfação muito grande participar. Um abraço ao senhor. Abraço também ao Marco Nascimento, que começou bem. Você viu que até... Bota o Marco aí para ele ver aí. Até o cenário voltou. Voltou. Tá vendo? Energia boa. Não adianta a gente ficar nervoso à toa. Marco Nascimento, comentarista político. Obrigado por ter vindo, Marco. Eu que agradeço. Uma honra para mim estar aqui com a referência do jornalismo e da TV Goiânia e do Brasil. Muito obrigado. Eu ganho o dia, ganho a noite, ganho a madrugada. Obrigado a você, telespectador, pela companhia. Grande abraço. A gente volta amanhã. Tchau. Enquanto mães choram a perda de filhos e filhas para o tráfico, esse governo diz que o traficante é a vítima. Mas aprendemos com o Jair. Não vamos desistir do Brasil. Nós vamos agir. Eu convido você, mulher de norte a sul desse país, a levantar